Adorei. Muito bom saber. E diferente também, né? Muito legal. Legal. Bom, olha, tem mais uma amiga nossa que vai entrar, mas como ela tá trabalhando, ela vai entrar depois, tá bom? Então, Tá se você bom. ouvir uma terceira voz em algum momento, assim, é dela. A Bela? Isso, é, chama Esther. É da Ah, Esther, a voz, assim. Enfim. tá bom. Beleza. Bia, você quer que eu puxo? Posso puxar? Pode puxar. Então, vamos lá, Edgar. Primeiro, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, se apresente um pouco pra gente. Fique à vontade. Vamos lá. Então, eu sou Edgar Jacques, eu tenho 36 anos nesse momento. Eu sou pessoa com deficiência visual desde os 3 anos de idade. Eu perdi cerca de 97% da visão por causa de um acidente. Eu caí de cima de um móvel na casa da minha avó, bati a cabeça no chão. Tive uma atrofia bilateral de nervo óptico. Eu tenho uma passabilidade grande como vidente. Vidente é a pessoa que enxerga ou enxergante. São as palavras que a gente usa para definir quem enxerga dentro dos padrões normais, né? De acordo com a medicina e tal. Eu sou considerado legalmente cego, apesar de ter esses 3% de visão. Eu vejo movimento, claro, escuro, contorno. E a condição de luz favorece muito para que eu perceba ou não alguma coisa, uma imagem, alguém, um objeto, enfim. Eu ando por aí de bengala, com aquela bengala tátil. Eu uso leitor de tela no celular, no computador. Eu uso também lupa no computador. É um artifício que me auxilia em algumas atividades. Eu sou formado em teatro, trabalho como ator desde os 17 anos, embora eu tenha feito teatro amador durante muito tempo. Me formei no Teatro Escola Macunaíma, que é uma escola técnica de São Paulo. Hoje em dia eu curso o penúltimo semestre de letras, me formo agora no finalzinho do ano. Eu também sou consultor em audiodescrição, eu faço esse trabalho desde 2015, 2016, fiz vários cursos livres com vários formadores. Eu trabalho em qualquer área da cultura, né? Teatro, exposição pictográfica, ópera, musical, enfim, para qualquer área. Mas a minha especialidade é no audiovisual. Eu trabalho essencialmente para cinema, que eu amo, adoro fazer isso, e para televisão. Desde de abril do ano passado eu trabalho para a TV Cultura, dentro do setor de acessibilidade deles, mas já tinha feito outros trabalhos para outras TVs. A diferença é que a TV Cultura tem o próprio setor de acessibilidade e as outras TVs terceirizam a acessibilidade quando elas vão colocar. Então eu já fiz trabalhos para a TV Globo, para a Record, mas o que eu gosto mesmo de fazer é acessibilidade para cinema. Aí fiz alguns trabalhos para alguns não, vários trabalhos para Sony, para Universal, fiz para Fox, para Warner fiz alguns, poucos. Fiz um trabalho para uma subdivisão da Disney, mas a minha meta é fazer a audiodescrição para Disney, minha meta profissional. Enquanto escritor, eu escrevo também, né? Escrevo para teatro. Tenho 3 peças escritas. Um Homem Comum, que fala sobre sexualidade e construção da autoimagem da pessoa com deficiência visual. O Rouxinol Rosa não escreveu. Colibri, o ator cego, que é um monólogo que fala sobre você poder desempenhar as funções que melhor lhe cabem, independente da condição física. E o Só Se Fechar os Olhos, que é um espetáculo de dança que eu coreografei mentalmente e dirigi a narração. Ele está em cartaz ainda. Eu não participo como ator desse espetáculo. A gente tem a apresentação dele amanhã e no sábado. No domingo a gente tem uma apresentação do Para Além do Gesto, que é a versão em libras desse espetáculo, do Só Se Fechar os Olhos. Participei do Rouxinol Rosa, com o Coletivo Grão, que é uma peça baseada no conto do Oscar Wilde. A gente montou essa peça para criança, e é uma peça que acontece em 2 idiomas, português e libras, e os conceitos de acessibilidade estão na raiz da estética da peça, né? A gente não tem um recurso externo. A peça ela é acessível
por si só. Então a gente tem descrições, audiodescrições, narrações, enfim, vários recursos dentro da peça. Também nesses moldes eu fiz o espetáculo virtual de Coreia-Chuva, também com o Coletivo Grão, e também integro o elenco do Teatro Cego, que é de uma produtora de São Paulo, da Caleidoscópio. Dentro do Teatro Cego eu participo dos espetáculos Clarear, Acorda Amor e O Grande Viúva. E o que mais que eu posso falar de mim? Coleciono bonecas, como vocês já viram, a gente já conversou sobre. E é isso, acho que é. Sejam Ai, sensacional. Olha, eu me identifico muito com você. Quando a Bia falou que você trabalhava com arte, que era ator, eu falei, ah, não é possível. Porque eu também sou. Eu faço teatro da faculdade e também sou bem amadora, tá? Eu tô já há 3 anos. Então eu me identifico super com tudo que você tá falando. Queria saber como é que funciona esse processo de audiodescrição para os cinemas. Como é que funciona esse trabalho? Você tá mutado, Edgar. Isso. Vocês me ouvem? Foi, sim. Ah, beleza. Como é que funciona assim, para fazer o trabalho ou para ouvir no cinema? Né? Me perdi. Como que é feito esse trabalho de audiodescrição? Ah, tá. O sistema, ele é bem... O meu trabalho de consultoria, ele funciona a partir de um roteiro pronto. Então, eu preciso ter um audiodescritor roteirista que vai assistir o filme, ou o programa de TV, ou a peça, enfim. Ele vai produzir um roteiro, ele vai descrever aquilo que não pode ser percebido por outros sentidos que não a visão. A intenção é que a gente possa ampliar o entendimento da pessoa com deficiência, ou o autista, ou a pessoa idosa, enfim, a descrição pode ser usada por públicos diversos. Mas ele é preferencialmente utilizado por pessoas com deficiência visual. Então eu vou pegar esse roteiro, existem 2 processos possíveis. Ou eu assisto ao evento que está sendo audiodescrito, e depois pego o roteiro e faço as minhas considerações. Ou esse roteiro, no caso de cinema e televisão, ele é gravado, editado no áudio do programa, do filme, eu escuto e faço as minhas observações com relação a isso. Na televisão, funciona mais de eu assistir os programas, pegar os roteiros e ir dizendo para os roteiristas, olha aqui, não estou entendendo isso, aqui tem um duplo entendimento, aqui tem um desrespeito à diretriz, aqui tem uma rima, aqui tem, enfim, eu vou acertando com o roteirista detalhes para que a gente se aproxime ao máximo da imagem que está sendo vista e para que a gente tenha uma possibilidade menor de entendimentos dúbios, não de interpretação, tá? De entendimento objetivo. No cinema, funciona mais eu receber o áudio do filme com a audiodescrição já colocada, já locucionada, porque no cinema, apesar de a gente ter pouco tempo para fazer também, ainda é um pouquinho mais de tempo que na TV. Na TV é tudo muito para ontem. O cinema é um pouco para ontem, mas a gente tem um tempinho a mais. E algumas produtoras, algumas distribuidoras, às vezes tem um tempinho ainda maior, né? Então, na prática, funciona assim. Eu acompanho o roteiro e vou dizendo o que está funcionando e o que não está funcionando e o que está desrespeitando as diretrizes. Eu acredito muito numa audiodescrição, que é uma audiodescrição empoderativa, que eu dou condições para que a pessoa com deficiência tire suas próprias conclusões com relação àquela obra. Eu não vou explicar para a pessoa com deficiência, eu vou descrever para a pessoa com deficiência. Então, eu vou oferecer ferramentas para ela, para que ela, a partir da carga cultural e social que ela tem, ela possa formar os seus conceitos com relação àquela obra. Gostar ou não, se divertir ou não, ficar triste ou não. Enfim, a audiodescrição, né, a equipe da audiodescrição é uma ponte entre a obra que está sendo audiodescrita e a pessoa com deficiência. Eu brinco, eu falo que a audiodescrição, ela substitui os olhos, né, não o cérebro, né, da pessoa que está recebendo.
A gente não explica, não tenta fazer com que ela assimile aquilo que a gente quer a partir de uma obra. Não, a gente dá condições para que ela formule os seus conceitos sobre aquela obra. Muito interessante. Olha, eu adorei saber disso. É importante a gente saber sobre essas coisas, né? O que tá por trás, como que é feito todo esse processo, porque a gente não imagina. Eu já vi vários trabalhos que possuem audiodescrição e eu já fico meio perdida às vezes para entender, mas eu já tentei experimentar um dia, de verdade, fechar os olhos e tentar somente pela audiodescrição imaginar aquilo que a pessoa estava tentando passar. E por eu ter assistido antes de apenas ouvir, eu tentava assimilar para ver se fazia sentido ou não, né? E algumas coisas realmente faziam sentido, mas eu ia muito mais além somente ouvindo do que vendo. Eu achei isso muito interessante. Porque é um processo libertador, né? Essa coisa do seu poder imagético. Todo mundo tem poder imagético, né? Inclusive a pessoa que não tem deficiência, ela usa do poder, ainda que ela esteja vendo, ela usa o poder imagético para... por que a gente chora quando a gente assiste um filme? Porque a gente está imaginando que aquela situação é real, a gente está aceitando aquilo como uma possível verdade. É claro que a gente sabe que não é real, que não é... Bom, às vezes até é real. Mas a gente está trazendo aquilo para a gente, né? Trazendo aquilo para que aquilo seja nosso. E a pessoa com deficiência visual tem a mesma capacidade. A única coisa é que ela não está vendo. Ela tem um órgão, no caso os olhos, que não funcionam, ou o nervo óptico, que não funcionam a contento. Mas o poder de interpretação dela é tão eficiente quanto o poder de interpretação de qualquer outra pessoa. E normalmente a pessoa que é enxergante e vai ouvir a audiodescrição pela primeira vez fica perdida mesmo, não sabe se presta atenção no áudio, se presta atenção no que está passando. É uma questão de treino também. Você tem muito que acostumar a ouvir e decodificar duas informações de duas fontes diferentes. Porque é diferente. Você está ouvindo o som do filme, o som da audiodescrição, o som do programa de TV e o som da audiodescrição meio que ao mesmo tempo. Assim. E é um processo que a gente chama de processo tradutório, né? A gente está traduzindo da linguagem, é tradução intersemiótica. A gente traduz da linguagem visual para a linguagem verbal, sonora. Então é um processo que demanda um certo treino, inclusive, para quem vai consumir, né, esse produto. Muito bacana. Nossa, bem legal. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber como que surgiu essa vontade de ser ator? Teve algum impulso, algum insight? Como é que foi? Eu sempre fui muito conectado com as histórias da vida. Não da vida, mas qualquer história. Ficção, da vida real. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias. Eu brinco, eu falo sempre que eu escuto conversa alheia. Assim, se eu estou no ônibus, no trem, passando na rua, no shopping, eu capto sempre cacos de conversa. Assim. E isso tudo me interessa muito, porque é um material humano muito rico. A partir de uma fala de alguém, você cria um universo inteiro. Eu sempre fui fascinado com isso. Conversas já eram grandes histórias para mim. E aí, depois de ter consumido tudo que eu pude de literatura infantil, quando eu tinha 10, 11, 12 anos e tal, comecei a ler outras coisas, né, que tinham mais a ver com a minha idade, não sei o quê. E eu fui entendendo que eu não encontrava dentro daquelas histórias personagens que se aproximassem de mim. Eu via que todos os personagens ali não me representavam, não eram cegos, e se eram, e eram poucos naquela época, existia em torno deles uma aura de superação, de exclusão sempre, falando sobre isso. De alguma maneira, aquilo não me abarcava. E aí, com 17 anos, eu recebi em casa um panfleto de uma oficina que estava sendo oferecida pela prefeitura de Mogi. Era uma oficina de teatro,
Eu tinha ido no teatro quando criança. Eu moro em Mogi das Cruzes, tá? Faço muitos trabalhos em São Paulo, tempos não pandêmicos, mas eu sou aqui de Mogi, que é pertinho de São Paulo. E aí recebi esse panfleto, essa oficina, e falei, eu nunca fiz, nunca pensei, nunca não sei o quê. Claro que eu gostava muito de televisão já, de cinema e tal. Vou experimentar esse negócio, fui lá e eu passei 6 meses ensaiando nessa oficina, apresentei a minha longa sketch no final de 6 meses de ensaio, que durava 2 minutos, assim. Só que na hora que eu entrei em cena para poder fazer a minha cena, eu me senti em casa, assim, falei, uau! Foi uma sensação, conheço esse lugar de algum lugar, conheço esse estado, já passei por isso, foi uma sensação muito forte, assim, de acolhimento. É curioso porque eu sempre me senti muito acolhido em cena, mais do que expulso. Quando eu vou cantar, por exemplo, em público, eu sinto uma exposição muito maior do que quando eu vou atuar, pura e simplesmente. Por isso que eu tenho tentado conciliar as coisas nos últimos tempos, cantar e atuar junto, para ver se a coisa muda. Mas atuar é de alguma maneira familiar. Não vou dizer que é confortável, porque às vezes não é confortável, mas é familiar. E aí, conforme o tempo foi passando, e eu fui me desenvolvendo enquanto pessoa, o teatro foi me ajudando a ir para outros estágios de maturidade mesmo, porque foi por causa do teatro que eu comecei a andar sozinho, com a bengala, foi por causa do teatro que eu comecei a frequentar os espaços culturais, foi por causa do teatro que eu encontrei os meus amigos, até então eu era uma pessoa bastante isolada, então o teatro me trouxe muita coisa. E depois que eu me formei no Macunaíma, e até me formar foi um processo bem louco, porque para me adaptar com a bengala, para sair por aí, para não sei o quê, passei por momentos bastante complicados, assim, de síndrome do pânico, né, tá na estação da luz às 6 da manhã, para ir pro curso, aí me dá uma crise generalizada de pânico, volto para... Então, coisas aconteceram, até que eu conseguisse me formar. Mas uma vez que eu terminei a escola de teatro, eu fui entender que eu precisaria falar sobre a deficiência visual no teatro. E que se eu quisesse ter referências, de alguma maneira eu precisaria me tornar uma. É até pretensioso dizer isso. Mas é uma situação com a qual eu me deparei, assim. Eu não tinha um referencial. Os casos de atores com deficiência visual eram muito esparsos, eram muito pontuais. E eu queria essa carreira para mim. Eu queria esse lugar, Então, eu precisei ir cavando, inventando espaços. Eu precisei escrever para mim. Eu precisei falar de coisas que eram caras para mim, para que eu pudesse ter um espaço em que eu fosse trabalhar. E eu fui encontrando pessoas que foram me apoiando. Claro, a minha família sempre foi um suporte muito importante. Eles sempre me deram todo o espaço, toda a condição para que eu estudasse. Não me pressionavam, não me apressavam. Então, fui tendo essa possibilidade de criar o meu espaço. E a partir desse momento, a partir dessa percepção de que eu acabaria me transformando de alguma maneira numa referência dentro do teatro, a minha carreira começou a andar. Eu passei por momentos em que eu, em cena, fingia que enxergava, eu achava que era importante, eu precisava fingir que eu era um vidente, um enxergante, eu achava que isso era uma coisa. Até que eu fui fazer um curso de televisão, de interpretação para televisão, e aí a professora virou para mim e falou assim, mas por que você quer parecer que enxerga? Já tem, sei lá, zilhões de atores que enxergam. Você tem que apostar no que você tem de diferente e investir nisso, porque essa é a sua melhor chance. Então esse foi um empurrão que eu precisava, um dos empurrões, né, que eu levei, para poder começar a desenvolver o meu trabalho dentro do teatro. Então, você me perguntou, o impulso foi, recebi uma divulgação, fui experimentar e descobri que isso me cabia bem, me fazia bem, o que eu cabia ali dentro, de alguma maneira. E esse foi o estado que me levou a querer seguir essa profissão, esse lugar de quando eu estou lá em cena, eu estou me sentindo em casa. Eu não sou um ator tecnicamente perfeito, eu acho que eu preciso, e ainda mais, né,
Ano passado, por exemplo, eu não estudei nada de teatro, então me sentindo um pouco enferrujado e tal. Então, eu não posso dizer que sou um ator genial, mas nada disso, sou um ator em processo de aprendizagem. Mas em processo em vários aspectos, assim. E uma outra coisa que me fez me sentir muito em casa dentro do teatro foi o fato de eu estar inserido na história. Né? Voltando para o assunto das histórias, eu gostava muito de histórias, eu estava sempre do lado de fora das histórias, eu não encontrava uma representação dentro das histórias, e quando eu fui fazer teatro, eu estava lá dentro. Eu estava no meio dela, eu fazia parte dela. Então eu acho que o teatro é o primeiro lugar em que você... É o primeiro lugar em que você consegue, até tecnicamente, estar dentro da história. Porque se você quiser estar dentro de um filme, demanda uma estrutura. Se você quiser estar dentro de uma novela, demanda uma estrutura. Claro que você tem muitas e muitas maneiras de fazer cinema, de fazer televisão e tal. Mas o teatro é ali. Você pode, em casa, estar fazendo, representando, sendo. Então, o teatro ele é muito agora, né? Ele te dá essa possibilidade de exercício naquele momento. Você não precisa de grandes coisas. Aqui eu posso estar falando com vocês e começar a ser um personagem. Então, isso é muito fascinante no teatro. Realmente é. Essa abertura que o teatro dá é muito boa, de verdade. A gente se identifica incrível, né? de um jeito, impressionante, sabe? Às vezes a gente acaba até entendendo melhor certas coisas que a gente não conseguia entender, por a gente não ter tanto convívio, nem tanto contato com isso. E a gente passa a ter pelo teatro essa experiência. Só um adendo, assim, em 2019 eu fiz uma peça chamada Be My Baby, uma reprodução de uma peça americana que falava sobre jovens grávidas nos anos 60. E eu não sei o que é estar grávida ainda. E eu precisava fazer uma jovem que ia ter um filho, então eu tinha uma cena de parto. Eu não sabia nenhuma experiência de como fazer esse tipo de cena. E a minha diretora, eu fui apenas com o que ela me falava e com o que eu imaginava ser, sabe? Com poucos flashes que eu via na TV, nas novelas, mas eu não sentei literalmente para estudar, porque eu falei, eu vou tentar fazer o mais natural possível. E eu ia ouvindo os conselhos da diretora, ela ia me falando, eu ia fazendo, mas eu acabei vendo em todo o conceito da peça o quão difícil era tudo aquilo que as jovens passavam, sabe? E eu passei a dar muito mais valor a esse tipo de coisa, a acolher muito mais essas jovens, a ajudá-las, justamente por conta disso. E se não fosse o teatro, eu juro pra você que eu não saberia, que eu não ia ligar pra esse tipo de coisa, que eu não ia dar valor enquanto eu não passasse, né? Deus me livre de passar por um negócio desse. Mas de você ir pra um convento pra ter um filho e você não poder ficar com o filho, sabe? Eu nunca queria viver esse tipo de coisa, sabe? Mas é importante a gente saber. E era uma coisa que eu vi que só ali no teatro eu consegui. Eu precisava passar isso para as pessoas também que estavam assistindo. Tanto que muitos vieram e falaram que se identificaram com a história, algumas mães que choraram. E a gente poder causar isso na pessoa é muito gratificante. Então, é um exercício de empatia, né? É um exercício. O ator precisa ser empático. E às vezes a gente tem que ser empático, inclusive, com... você tem que entender... Não é que você tenha que concordar com determinadas atitudes. Sei lá, se você, de repente, vai fazer Hitler no teatro, você não tem que concordar com o que ele fez, mas você tem que entender o porquê. Então, isso te faz exercitar a sua empatia, né? Isso te faz olhar para aquele ser humano e falar, o caminho que ele trilhou para chegar naquele lugar foi esse. Então, o exercício, o teatro, ele te dá essa possibilidade mesmo, né? De você experimentar os outros pontos de vista. Sim. E como que foi para você fazer a sua primeira apresentação no teatro? Como é que foram desde os ensaios? O que você sentia? Como que eles funcionavam? Olha, então, dessa primeira apresentação que eu fiz lá, quando eu tinha quase 18 anos e tal, eu lembro de entrar em cena e tal, e
e já tinha muito esse esforço de parecer que enxergava, de focar e tal. Depois disso, fiz muita coisa, né? Fiz muita coisa no teatro amador. Então, tem muita coisa que eu nem lembro mais. E depois, quando fui para o teatro escola, para cada semestre a gente tinha uma montagem. Então, a gente pegava um texto, normalmente um texto clássico. Fiz O Despertar da Primavera, que eu acho lindo. Fiz O Burguês Fidalgo. Fiz O Sonho, que é outro texto que eu adoro, do Strindberg. Fiz As Bacantes. Meu último personagem foi Tiresias. Finalmente fiz Tiresias na vida. E foi um processo doido, porque foi a primeira vez que eu estava sendo cego em cena. Eu tinha uma negação forte sobre... e claro que eu não sabia, né? Sobre essa... Porque quando eu estava em cena, eu sentia que ali, em cena, pelo menos, eu não era cego. E, de repente, no finalzinho da escola de teatro, eu comecei a entender que eu precisava ser cego 24 horas por dia, todos os dias da semana. Porque essa é a minha realidade, porque isso é quem eu sou. Então, depois disso, depois das Bacantes, eu fui fazer o Colibri. Eu escrevi o Colibri. O Homem Comum veio antes, mas ele ficou engavetado mais tempo. Então, eu fui fazer o Colibri. O Colibri foi um processo muito dolorido, porque aí eu estava assumindo profissionalmente a deficiência visual, que é muito doido de falar, mas é isso. Eu estava jogando isso para a cena. Eu estava colocando essas questões em cena. Eu estava colocando, falando de preconceitos, de dificuldades, de questões difíceis até, porque no Colibri a gente faz comparativos do tipo, na Grécia Antiga, onde o teatro foi convencionado, existia a lei do pátrio poder, né? Você podia ser jogado de um penhasco por ter nascido cego, ou com qualquer outra deficiência. Eu faço um comparativo que na história, uma vez isso é meu, né? O Colibri, ele é uma colagem de experiências minhas e de outras pessoas. Eu chamo de autoficção, porque é misturado, né? Ficção com coisas que eu vivi, com coisas que outras pessoas viveram. Mas, por exemplo, numa aula de história do teatro, isso numa oficina de dramaturgia que eu fiz, o professor falou assim, porque a democracia real, a sociedade mais democrática que realmente existiu, foi a da Grécia, porque lá os cidadãos se reuniam em praça pública e votavam, discutiam, e a partir daquilo é que se chegava a algum tipo de conclusão, de regência e tal. E aí eu ouvi aquela defesa que ele fazia, eu não reagi na hora, mas eu levei aquilo comigo e... Engraçado, né, ele pensar que uma democracia real era na Grécia Antiga. E hoje em dia eu nem sei se ele realmente pensava aquilo, se ele estava provocando a gente, sei lá. Mas como é que pode ser uma democracia real se qualquer pessoa que fugisse da norma, do padrão, estava eliminada? Quer dizer, era uma democracia real entre quem? Sequer as mulheres participavam. Provavelmente 50, 52, 55% da população, não tenho os dados da Grécia com relação a isso, mas se a gente for pensar que 50% da população era composta por mulheres, como é que a democracia, a regência de uma sociedade inteira pode ser real, pode haver democracia real, se 50% das pessoas não estavam participando, não participavam das decisões? E é claro que eu levei para o meu ponto de vista. Democracia onde, se eu, por exemplo, não teria tido o direito de viver, eu teria sido eliminado. Então, no Colibri, a gente fala de questões bastante caras nesse sentido, né? De um processo de invisibilização que continua, que se perpetua, né? A Lei Brasileira de Inclusão começou a valer em 2015. Tem 5 anos, quase 6 anos, é muito pouco tempo. A pessoa com deficiência começou a ter algum tipo de relevância social depois da Segunda Guerra, depois que se declararam os direitos humanos em 1948, e ainda assim, em 1960 só, é que as pessoas começaram a se movimentar, as pessoas com deficiência física começaram a se movimentar, ir para a rua, e se pendurar em ônibus, porque o ônibus não tinha acessibilidade, e dar a mão na frente da catraca do metrô, porque não conseguiam entrar, porque estavam de cadeira de rodas. Então faz muito pouco tempo que a gente começou a deixar de ser
invisível. Então, o colibri, ele trouxe para mim essas questões muito para o meu corpo. Ele trouxe para mim situações muito pesadas e que eram muito complicadas para eu lidar, porque eu estava até aquele momento negando isso tudo. Eu estreiei o colibri dentro do Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, e foi uma estreia interessante, porque assim, eu fui convidado para estrear, estreiei numa segunda-feira à tarde, lá no anfiteatro deles, no anfiteatro grande e tal. E no domingo, antes da minha apresentação, eu fui pro Rock in Rio, sozinho. Então foram passos que paralelamente compunham coisas que eram muito impactantes para mim naquele momento, de autonomia, eu estava me testando, já adulto, né, já homem feito e tal, me testando os meus limites todos. E isso tudo me trouxe muita consequência para a vida pessoal. Comecei a questionar questões com relação a relacionamentos pessoais, enfim. Então o colibri, ele me colocou na realidade, ele me trouxe para a vida real. Assim. Eu vivia num mundo meio encapsulado e o colibri me trouxe para a vida real, assim, para a verdade, né? Ou para a verdade que eu tinha, com a qual eu podia lidar naquele momento. Então eram processos bem difíceis, bem dolorosos. Eu tinha um treinamento físico específico, eu tinha uma movimentação de corpo que vinha em alguns momentos de fora para dentro. Então, gestos que eu precisava fazer que não eram meus, não eram naturais, e que eu precisei treinar para que eles fossem naturais. Isso foi um trabalho de ator muito bom, muito interessante. Eu era guiado em cena pela iluminação da peça. Então, se eu tinha que ir até... E isso era possível porque era eu em cena. Porque eu sou uma pessoa cega que tem percepção de luz. Uma pessoa cega numa outra situação, talvez criasse uma outra estratégia. Então, o meu diretor, ele resolveu que eu iria me guiar pela iluminação. Eu tinha algumas marcas no chão, mas grande parte da minha mobilidade em cena se dava pela iluminação. Então, acendeu a luz ali em cima da gaiola, era naquela direção que eu devia ir. Acendeu a luz ali sobre a cadeira, naquela direção que eu devia ir. Então, tinha uma sincronia, eu precisava ter uma sincronia com o iluminador importante também. Porque eu terminava de dar um texto aqui, e aí, enquanto eu estava virando para ir para lá, ele tinha que estar acendendo a luz para eu ir direto. Então, coisas que a gente foi criando para esse espetáculo. E o que é mais rico, na minha experiência, naquilo que eu tenho aprendido com relação ao teatro, é que, uma vez que o teatro não foi pensado para um corpo não enxergante, para um ator que tenha um corpo não enxergante, qualquer possibilidade é viável. Tudo pode ser criado. Stanislavski não tem um capítulo em que ele fala sobre como um ator cego vai assimilar. Ele não fala, porque ele não convivia com pessoas com deficiência visual. Então, tudo bem, não existe uma maneira de fazer, vamos criar uma maneira de fazer. E, apesar disso ser desesperador no primeiro momento, quando você começa a executar, você descobre que você pode qualquer coisa. Que não tem nenhuma regra, que não tem nenhuma diretriz, que não tem nada que te impeça de tentar, pelo menos. Porque o seu corpo não está esperado, não é um corpo previsto para aquela técnica, para aquele lugar. Eu falo muito, podem me interromper à vontade. Imagina! Nossa, tá super interessante tudo que você tá falando. Essa coisa que você falou, né, do preparo, que são coisas que a gente não tá preparado, que o teatro não tá preparado pra esse tipo de coisa. É a mesma coisa pra gente com o blackout, né? Você tá no palco, vem o blackout e você não tá preparado pra, no meio da escuridão toda, fazer a saída. Então a gente arruma um jeito de conseguir fazer as trocas de palco, trocar o cenário, as pessoas entrarem e saírem. Pra mim foi super complicado, porque eram duas pessoas que tinham que sair juntas dali e na coxia certa eu tomei um capote, que eu tava em cima de um tablado. Só que a minha questão, eu precisava rolar no chão pra eu poder sentir o chão e acertar a coxia. Óbvio que eu não acertei a coxia, mas eu consegui sair a tempo, né? Só que a pessoa que estava atrás de mim quase caiu em cima de mim, porque eu fui abaixada, mas eu avisei.
gente, eu preciso ir à Baixada, porque é só eu virar pro lado que eu já tô do palco. A pessoa, obviamente, ali na tensão do momento, se esqueceu, quase caiu, né, em cima de mim. Mas é muito bom, é esse tipo de coisa mesmo. A gente precisa treinar, ver qual é a melhor forma pra gente poder conseguir fazer tudo. E eu acho que o teatro se renova muito, né? A gente aprende cada vez mais com as pessoas, com as coisas que a gente vem abordar, inovar em todas essas questões, né? Você tem que estar disponível, né? Tem que estar disponível para descobrir como é que a coisa vai rolar. E uma coisa que é muito importante, assim, é que a gente sempre teve o direito, né, de ocupar qualquer espaço. Mas esses espaços muitas vezes eram negados, né? Não, você não pode estar aqui. Você não pode fazer aula de dança. Como é que eu vou ensinar uma pessoa cega a dançar? Você não pode fazer aula de circo. Como é que eu vou ensinar uma pessoa... Quando a gente pensa, por exemplo, que hoje em dia, no Brasil, temos a LBI, é garantido por lei. Era um direito moral de um ser humano, e hoje em dia é lei. Eu tenho o direito de estar em qualquer lugar. Então, já que eu tenho esse direito, vamos estar disponíveis para descobrir. E às vezes eu também não tenho uma resposta certa. Como é que a gente vai fazer para você fazer tal coisa? Não sei. Vamos ter que experimentar. Claro que eu tenho que estar também com uma disponibilidade psicológica, física, para ir tateando e descobrindo esse caminho. Sim. Como que foi para você aceitar a questão da sua deficiência visual? Você passou algum momento a pensar nisso, não aceitar que você era deficiente visual? Teve algum momento que passou assim pela sua cabeça essa questão? Então, enquanto eu fazia personagens enxergantes no teatro, era um traço da minha negação da deficiência. Enquanto eu não caminhava por aí sozinho, com a minha bengala, era um traço da negação da minha deficiência. Andar por aí, ser visto como uma pessoa cega, foi um processo difícil, foi um processo que me gerou bastante ansiedade. Eu sou muito ansioso, isso me gerou muita ansiedade. E essa é uma questão com a qual eu lido sempre. Uma pessoa com deficiência, ela não vai chegar com ninguém, na verdade, né? Ninguém diz assim, estou 100% resolvido comigo hoje, e maravilha, acabou, não tem mais problema nenhum. Se fosse assim, ninguém precisaria de acompanhamento psicológico. Mas a deficiência é uma questão, e aí falo especificamente da deficiência, que é uma questão que, para mim, é uma questão cara. A gente fica o tempo todo lidando com isso. Então, numa determinada situação, isso pode ser novo. Se eu vou fazer um curso novo, por exemplo, eu vou ter que ir lá conversar com a direção, falar, olha, eu vou precisar de acessibilidade, eu vou ter que... Então, isso sempre vai estar, de alguma maneira, me acompanhando. É diferente de uma pessoa que não tem uma deficiência e fala, vamos fazer aqui esse curso, sei lá do quê, de gastronomia, mas é um curso livre aqui de estou inventando, tá? De 2 semanas, faça a inscrição, paga a matrícula e vou. É diferente. Você está sempre estigmatizado de alguma maneira. Aquilo está sempre na sua frente. Então, hoje em dia eu lido com a deficiência visual, mas eu não posso dizer que está tudo resolvido, maravilhoso, não tenho problema nenhum com isso. Eu, de repente, não tenho problema nenhum com isso hoje, segunda-feira, que a gente está conversando. Mas amanhã, terça-feira, isso pode ser uma questão numa outra situação, num outro lugar. O que vai acontecendo é que conforme você vai amadurecendo, você vai ficando calejado, você vai entendendo, se você vai sabendo qual é a sua função. Tem dia que você não está nem um pouquinho afim de ser militante, porque às vezes, ou grande parte das vezes, sair na rua é militar, é um ato político. Se eu vou ao shopping almoçar com a minha família, é um ato político, porque eu andando de bengala, as pessoas olham. Se eu saio com um cara, um novo flerte, um novo crush, quando eu tô caminhando com ele, fico de mãos dadas com ele, por exemplo, acontece muito as pessoas olharem e a hora que percebem que eu tô com a bengala, elas relaxam. Elas falam, não é gay não, ele só tá guiando a pessoa cega. Olha que cara bonzinho que é esse aí que não é cego. Então você sempre tem essa questão
permeando a sua vida, o seu dia a dia. Então, em dias que eu não estou afim de militar, que eu não estou afim de ser político, aí eu fico aqui no meu quarto, aí eu, sei lá, compro uma comida no iFood e assisto mais um desenho da Disney, sei lá. Porque tem dia que você só quer estar ali. Óbvio que você não pensa sempre. Isso não é que toda vez que eu vou no shopping eu tô tenso com isso, tô preocupado com isso. Não é isso. Mas você sabe, você tem a consciência de que se você tá lá, as pessoas estão prestando atenção nisso. Tem uma outra passagem do Colibri, que a gente fala assim que os corcundas saíram das torres e estão agora nas calçadas. E é isso mesmo. Nós, os corcundas todos, né, usando a figura do corcunda do campanário e tal, como uma figura universal para falar da deficiência, mas é isso, a gente agora está na calçada. E as calçadas são esburacadas, as pessoas não estão acostumadas a ver você ali, e elas não sabem o que fazer para se aproximar de você, acham que precisam de um comportamento específico, e às vezes precisa mesmo, porque como é que você vai se comunicar com um surdo se você não fala Libras? E às vezes o surdo não fala Libras. E elas esquecem que é uma questão puramente humana, né? Que uma relação, uma conexão, ela pode se estabelecer no contato mesmo. Ela vai se estabelecer no contato. Eu acho que é muito importante que as pessoas estudem, façam cursos, entendam sobre inclusão, entendam o que é audiodescrição, o que é Libras. Acho muito importante que isso tudo seja falado, dito, que haja matérias específicas na faculdade sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre educação inclusiva, tudo isso é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que o contato é que vai estabelecer a inclusão real. E, na prática, inclusão real só vai acontecer quando a gente não tiver mais que pensar nela. Porque enquanto existe o pensamento da inclusão, isso significa que pessoas estão à margem. Se a gente precisa fazer esse movimento de trazer essas pessoas para um meio, para um centro, então a inclusão de fato ainda não está acontecendo. A inclusão natural ainda não está acontecendo. Você tem um monte de esferas para falar sobre inclusão? Tem. A gente ainda tem que falar sobre racismo, a gente ainda tem que falar sobre feminismo, a gente ainda tem que falar sobre homofobia, a gente ainda tem que falar sobre transfobia, a gente ainda tem que falar das questões relacionadas à pessoa com deficiência. Então, são várias esferas e várias existências que ainda precisam ser contempladas. Então, eu fico sempre pensando que é um processo longo de convívio social e que a gente vai precisar pensar muito ainda na inclusão enquanto ela não acontece, para que no momento em que a gente não tiver mais que pensar nela, é porque ela de fato já se concretizou, já é natural, já é realidade. Ainda não vai demorar muito tempo ainda para ser, e cabe um pouco a pessoa com deficiência, falando agora, né, da deficiência, que ela, de alguma maneira, em alguns momentos da vida, execute esse papel de educador e tal. Não é sempre que a gente está a fim de fazer isso. Às vezes a gente só quer dar uma volta na praia. Quando não tem pandemia, né? Então, mas a gente em algum momento acaba sendo educador. E a gente tem que estar ciente disso. É um processo bem louco e bem intenso, assim, bem instável também. É um processo que te dói e dói menos no outro dia não dói nada, outro dia te derruba. Então você vai aprendendo a lidar com isso sempre. Sim, sobre outro assunto, o que você acha dos recursos de acessibilidade que tem hoje, tanto na cidade quanto na internet? O que falta para você de recurso acessível para facilitar para vocês? O que já tem que você gosta, que você acha bacana, que já ajuda bastante? Puxa vida, é muito abrangente isso tudo. Internet, a gente, no Brasil, existe uma estimativa de que 0,1
1% dos sites são acessíveis. É um processo muito novo, muito incipiente. Os leitores de tela dão conta de transformar a informação que é texto em áudio, para que a pessoa com deficiência... E aqui eu estou falando só da pessoa com deficiência visual, tá? É o lugar onde eu estou encaixado para falar. Enfim, é o meu lugar de fala. Então, na internet, a gente tem ainda um movimento crescente, mas ainda pequeno. As marcas, aos poucos, vão entendendo que pessoas com deficiência são consumidores e que elas precisam adequar os seus produtos para que esses consumidores tenham acesso a eles. Isso, eu estou falando de banco, estou falando de farmácia, estou falando de roupa, estou falando de brinquedo, estou falando de cinema, estou falando de teatro, estou falando de televisão. Vivemos num mundo do capital. Então, no momento em que as empresas todas entenderem que a gente é consumidor, então, a partir desse lugar, a gente vai começar a ter um espaço mais relevante. A gente vai se transformar num target, né? A gente vai se transformar numa persona. Pessoa com deficiência não é nenhuma persona para grandes marcas, né? Grandes marcas, olha, público feminino de 30 a 40 anos, público LGBT de 18 a 30 anos, público das pessoas negras de 25 a 35 anos. A pessoa com deficiência não entra em lugar nenhum. O que é muito louco, porque a deficiência pode transpassar qualquer um desses grupos. O fato de eu ser uma pessoa com deficiência não me impede de ser gay, de ser preto, de ser mulher, de ser trans, nada. Então, a deficiência é uma condição que transpassa qualquer outra. Que pode chegar a qualquer... Então, muito curioso que ainda não se pense nessas pessoas como possíveis consumidores. Eu trabalho essencialmente no ramo da cultura, então a gente tem algumas leis que já... Lei Brasileira de Inclusão, que diz que a gente tem direito a acesso à cultura. Então a gente tem, por exemplo, um começo de processo de acessibilização de cinemas, de parques cinematográficos. A gente tem um começo de processo de acessibilização da programação de televisão. É muito louco, mas do ano passado para cá, para que um projeto fosse aprovado numa lei, tem outro nome agora, mas num PROAC, num edital que fosse, se você estava contemplando a acessibilidade, e você pode questionar a qualidade da acessibilidade que vai ser dada, você pode questionar um monte de coisa, mas o fato de você ter pensado na acessibilidade, isso te pontua, né? Isso aumenta a sua nota, as possibilidades que você tem de executar o seu projeto são maiores. Então a gente vive esse lugar de expansão. Então eu sinto que é como se a gente estivesse tentando trocar o pneu do carro com ele em movimento, sabe? A gente tem que conscientizar e produzir acessibilidade. Conscientizar e produzir acessibilidade. Toda tecnologia assistiva é bem-vinda. Audiodescrição, leitor de tela, tradução em libras. E cada uma tem o seu espaço, cada uma tem o seu lugar. Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Um avatar que traduz um texto para libras, um texto português para libras, um avatar robótico, ele funciona numa tradução de um texto aqui, ontem, para a internet, que eu estou tentando ler agora, nesse momento, se eu sou uma pessoa surda, não alfabetizada em português. Aqui ele vai funcionar. Mas o avatar não vai funcionar na tradução de uma peça de teatro. Não vai funcionar na tradução de um longa-metragem. A gente precisa do intérprete humano, porque é assim que a gente consegue que o surdo tenha um acesso poético, metafórico, para aquela obra que está num outro idioma. A naturalização da pessoa com deficiência no meio social vai também naturalizar os recursos. Porque uma pessoa enxergante, que não convive com uma pessoa cega, de repente se depara com um programa de televisão que tem audiodescrição, e às vezes numa live, aconteceu bastante no passado, de você ter a live ali, das pessoas, né, com audiodescrição, e pessoas mal informadas xingarem. Que absurdo, onde já se viu, ficar descrevendo o que a gente já está vendo.
parece bobo, parece não sei o quê. Então, a ignorância é um problema também. Então, o que eu mais sinto falta, né, com relação ao acesso é a naturalização dos recursos. E muitos recursos podem ser inventados ainda. O Braille é um recurso de acessibilidade. A legenda, as pessoas não se dão conta disso, mas é um recurso de acessibilidade. A dublagem é um recurso de acessibilidade. Então, você tem muitas maneiras de trazer a acessibilidade. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade, mas podem existir outros. A maquete é um recurso de acessibilidade, uma exposição de um museu, de uma exposição de fotos. Brinquedos podem ser recursos de acessibilidade, se você tiver num contexto específico. Então, o que eu acredito que vai ajudar de verdade a gente chegar num lugar de inclusão plena é a naturalização da pessoa com deficiência. Eu acho que é a minha metáfora de sempre. Assim, corcundas todos na rua, para que a partir disso a rua se modifique, se adapte. Porque se a gente não for para a rua, não vai haver adaptação. Então, tem gente que me pergunta, você é a favor das cotas? Claro que sim. Claro que sim. No mercado de trabalho, nas faculdades, é preciso que haja cota. Porque se não houver cota, não vai existir um movimento. Olha como somos magnânimos e vamos pensar em existências que a gente nem sabe que existem. Né? Se eu não convivo com a pessoa com deficiência, por que é que eu vou imaginar que tem um corpo que precisa de uma audiodescrição? Então, as cotas têm que existir para que as pessoas ocupem os espaços, para que os espaços se modifiquem, para que haja mais cotas, para que haja mais mudança, e tudo é muito cíclico. Chocante. Nossa, estou sem palavras de verdade para tudo isso. Que incrível. Você já chegou a utilizar algum aplicativo de relacionamento? Aqueles tipo Tinder da vida? Você já chegou a usar algum momento? Já usei. É divertido. Como que divertido. Qual foi a sua experiência com eles? Tive experiências muito legais e muito ruins também. Eu utilizei um aplicativo específico para o universo gay. Então, o acesso que eu tenho, ou seja, o leitor de tela, ele vai ler para mim o que está escrito no perfil da pessoa. Então, tudo que for texto, eu consigo ter informação. É uma informação que me chega, que me satisfaz. Ou não, né? Às vezes a informação não satisfaz. Então, sei lá, se eu quero chamar a atenção de alguém, eu leio o texto lá, o perfil, mando um oi, espero uma resposta. E já tive experiências muito legais, assim, de pessoas que responderam, que a gente bateu papo, a gente ficou, enfim, ou que viraram amigos, etc. E experiências muito negativas também. Mas eu não tenho coragem de sair com uma pessoa cega. Ou que simplesmente ignoram quando eu digo que sou cego. Quando tá conversando comigo, de repente eu falo, sou cego, você se importa? Não me importa, depois nunca mais me responde. Então você tem experiências negativas e experiências positivas lá. A gente vive num mundo muito visual, então eu tenho os meus recursos, eu peço para a pessoa se descrever, peço para a pessoa me mandar um áudio para eu ouvir a voz, sabe? De repente gosto da voz, de repente não gosto. Que isso também, não é que eu escolha sempre, que eu acho interessante todo mundo ter uma voz bonita, não é isso. Mas de repente tem uma voz que eu acho que é legal. Então, toda informação a mais que eu consigo ter me favorece, assim, acho que são importantes, assim. A gente tem fases da vida, tem fases que você tá afim desses relacionamentos que, por enquanto, né, tudo que rolou pra mim num aplicativo eu chamo de aplicativo de pegação. Tudo que rolou pra mim é tudo muito instantâneo, tudo muito... eu tenho um amigo muito querido, o Léo, que eu conheci num aplicativo desses. E a gente começou, o Johnny também. A gente começou a falar, assim, e de cara a gente ficou amigo. São amigos que continuaram, assim, a gente sai, passeia e vai. Quer dizer, agora não, né? Faz um ano que não, mas a gente saía, passeava, ia ao teatro, almoçava, né? Então, relacionamentos duradouros foram amigos que vieram desses aplicativos e tal. Mas, de vez em quando é divertido. Acho que é uma maneira interessante. É uma rede social, né? Uma rede social. Se não deu certo no namoro, vai dar certo na amizade, né? Ou não, também. Tem pessoas que nem amigo vira, mas...
Porque eu digo assim, que pra mim, a relacionamento deu certo de lá foram amigos. Então, tudo bem. Já é alguma coisa. Com certeza. Ou é muita coisa, sei lá. Você falou que foi pro Rock in Rio. Como é que foi essa experiência? Eu fui porque eu queria ver o Elton John. Minha mãe é muito fã e eu acabei virando também, por influência dela. E aí ele veio pro Rock in Rio em 2015. Foi na época que eu tava no Colibri, assim, nesse meu processo louco. E aí tinha um amigo meu que tinha feito teatro comigo, que ele falou, eu tô vendendo meu ingresso, que eu não vou. Eu falei, dá pra ir no dia do Elton? Aí ele falou, você tem que marcar lá o dia que você quer ir. Aí eu comprei o ingresso e fui. E montei todo um esquema louco, porque eu fui pro Rio no sábado, fiquei hospedado no Instituto Benjamin Constant, porque eu ia fazer a apresentação lá. E aí minha apresentação ia ser na segunda. E o show Rock in Rio, o show do Elton ia ser no domingo. Aí montei um esquema, comprei passagem de ônibus de uma linha específica que levava até dentro do Rock in Rio. Aí montei um esquema de uma pessoa aí me buscar lá no Instituto Benjamin Constant, me levar até o ponto do ônibus. Depois um outro esquema de uma pessoa me pegar no ponto de ônibus de volta, me levar de volta pro Instituto. Montei um esquema inteiro, assim, fui perguntando, fuçando, encontrando pessoas ali no Rio que me oferecessem esse suporte. Foi uma experiência bem louca, assim, eu estava no bairro da Urca e a cidade do rock era do outro lado da cidade, lá. Então eu fiz uma viagem de ônibus de 1 hora dentro do Rio, atravessei o Rio inteiro, dentro do para voltar também. Então, e aí quando cheguei lá, eu fiquei numa sessão específica para pessoas com deficiência, o que eu não gostei. Eu aceitei, achei que era mais seguro, eu estava sozinho, realmente totalmente sozinho. Assisti todo o show do Elton, assisti o Seal, assisti os Paralamas. Foi muito bom musicalmente. E era o meu teste de autonomia, né? Será que eu posso? Será que eu consigo fazer isso? Então o Rock in Rio foi uma experiência nesse lugar, assim. Se eu iria de novo ao Rock in Rio? Não, porque é desconfortável, a comida é ruim, você fica muito longe, é muita gente, mas foi uma grande experiência. Assim, ainda bem que eu fui, fiz, e ainda bem que eu vi o Elton John ao vivo. Tava lá e vi um show, e 80 mil pessoas cantando as músicas que eu cantava, 80 mil pessoas cantando Sky and Pigeon, que eu achei que ninguém conhecesse no Brasil, todo mundo conhecia. Então foi uma experiência muito rica. Nossa, que experiência. Eu ainda espero poder ir um dia no Rock in Rio. Tô aguardando aí. Vá, eu recomendo, mesmo que seja para depois não querer ir mais, que eu não faço. Foi o que aconteceu comigo quando eu fui no Ano Novo na Paulista. Fui uma vez pra nunca mais. Eu sou paulistana. Eu sou paulistana. Pra dizer que eu sou paulistana e nunca fui no Ano Novo da Paulista, eu vou uma vez só experimentar. Pra nunca mais, foi horrível. Não gostei, me decepcionei. Eu adoro o Lulu Santos, né? Porque do estilo dele, tudo no The Voice, era a época que ele tava como treinador no The Voice, eu achava incrível. Mas o dia que ele tocou no Ano Novo, eu fiquei super decepcionada. Foi horrível. Falei, a dupla sertaneja, o Marcos Belushi estava melhor que você. Olha, meu ponto de esperança ia ser o show. Mas não deu certo. E ainda o pessoal tava naquela época do programa da Globo chamado Se Joga. Ficava o tempo todo fazendo propaganda do programa, gente. Eles não sei o que, vai dançar? Se joga. Vai cantar? Se joga. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu só quero um show decente, bacana, legal, sabe? Só pra dizer que eu fui. Você já foi na Nova Polícia? Fui. Recomenda? Não. Só isso. Rock in Rio eu recomendo, porque musicalmente é incrível, mas a estrutura, não sei, porque agora eu tô meio velho, aí eu quero uma estrutura com banho, eu quero ficar sentadinho, assim, sei lá, tô meio velho, mas musicalmente foi incrível. Imagino. Teria alguma outra história sua, tanto na sua vida profissional quanto pessoal, que te marcou, que você queira dividir com a gente? Muito difícil.
Tipo, por exemplo, algo que aconteceu que você fala, cara, isso vai me marcar pra sempre, sabe? Algumas coisas. Eu vou citar duas. Uma é uma história rapidinha. Eu consegui conhecer. Eu fui assistir uma peça uma vez, um musical. E aí eu vi lá no musical um rapaz interpretando e cantando, não sei o quê. E eu fiquei, uau, quando eu cresci, eu já era adulto, tá? Quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara, ele é um super ator, assim, incrível. Eu consegui entrar em contato com ele, e ele acabou aceitando conversar comigo, mandei um texto para ele ler, ele leu, ele expliquei, coisas. E aí, mantive contato com ele um tempo e tal. E teve uma vez que eu estava em cartaz com Um Homem Comum, que é a minha peça, que fala sobre sexualidade e construção de autoimagem. E ele foi assistir, ele foi assistir os meus espetáculos. O Colibri ele foi assistir no Macunaíma. E quando ele foi no Homem Comum, foi muito louco, porque era uma temporada difícil, porque a gente estava em cartaz quarta-feira, 8 da noite, do lado do Allianz Parque ali, então às vezes tinha show, e aí, enfim, o que aconteceu nessa temporada foi que a gente zerou, assim, umas 2, 3 apresentações, nada de público. E teve uma vez que ele foi, tava ele e um amigo dele, só os dois na plateia. Foi muito louco. Quando ele foi no Colibri, tava cheio e tal. Ele ficou bem na frente, conseguiu ouvir ele rindo e tal. E era uma sensação muito louca, porque eu tinha sempre a sensação de que a coisa estava invertida. Porque ele que devia estar fazendo a peça e eu assistindo, porque era assim que tinha que ser, pra mim, naturalmente. Então era uma experiência muito engraçada, você perceber que aquela pessoa que você admira, que você fala, Paulo, puta profissional, tecnicamente perfeito, enfim, coisas técnicas do teatro, que a gente poderia falar sobre ele, mas foi uma experiência doida, assim, foi muito importante para mim estar nesse papel invertido, né, com essa pessoa, que aliás é uma pessoa incrivelmente gentil. E antes de eu estrear o Colibri, eu tinha um texto que se chamava 5 menos 4 igual a 1, não, era isso, que era um embrião do que seria o Colibri. Então era eu, mais um ator, na época eram 2 atores em cena, um ator vidente e tal. Eu fiz a cena, ensaiei, e levei para um festival no litoral de São Paulo. E aí, claro, eu estava muito nervoso nessa apresentação, muito ansioso, né? Lá a gente poderia fazer 15 minutos do espetáculo. Então a gente separou 15 minutos, fez. E era um festival para a cidade, assim, né? Eu tava lá com os amigos, as pessoas que estudavam teatro lá na cidade, tem uma escola de teatro interessante lá e tal e tal. Era um teatro grandão, 400 pessoas assistindo, não sei o quê. E antes de começar eu tava muito nervoso, mas aí começou, e aí o teatro foi ficando quieto. No final eu cantava uma música, eu cantava Mr. Cellophane, que é do Chicago. Eu ia até o microfone que estava posto ali para mim, cantava em cima da base, né, que estava preparada lá. E quando eu acabei a música, houve um segundo de silêncio, e aí de repente uma onda assim, de aplausos, né? E aí eu até dei uns passos para trás, eu dei um baita susto quando isso aconteceu. E aí o diretor entrou em cena, né, porque era um festival, ele tinha que desmontar, ele estava ajudando a montar e desmontar a cena. Ele entrou e falou: as pessoas estão aplaudindo de pé. E eu ganhei um prêmio depois nesse festival. E aí foi um momento muito marcante, porque eu estava falando sobre deficiência, que era o embrião do Colibri, era o que se tornaria o Colibri, depois que o Colibri virou um monólogo. Mas eu entendi naquele momento que aquilo que eu tinha para dizer, que aquilo que fazia parte do meu universo, as coisas que eu tinha para dizer como artista, tocavam as outras pessoas. Era importante, era de alguma maneira relevante para aquelas pessoas. Fazia com que elas se movimentassem. Então, eu venci ali uma barreira, porque eu falei, a quem vai interessar essas questões todas? Eu tinha esse questionamento. E quando eu fiz aquela apresentação e as pessoas reagiram daquela maneira, então
eu estou falando de um lugar que é universal. Ainda que a perspectiva seja da deficiência visual, as frustrações, meu cachorro participa, as frustrações, as questões levantadas, as aflições, né? Isso tudo é muito humano, é muito de todo mundo. E eu entendi aquilo naquele momento. Então foi uma experiência que eu levo assim para sempre. Eu sempre lembro daquilo, falo, quando eu bate o desânimo, mas lembra que deu certo aquela vez? Então isso foi um momento bem importante para mim. Olha, sua história é sensacional. Dava até um livro com todas essas experiências, com tudo isso que você contou pra gente. Infelizmente a gente tá chegando ao nosso fim já, porque a gente tá mais de uma hora já falando. Por mim eu ficaria aqui 3, 4 horas conversando com você por todas as suas experiências, tudo que você pôde trazer pra gente. Com certeza nos ajudou muito, muito a entender a sua história, entender seu lado, como toda essa questão funciona. E queria falar para a Bia, se a Bia quer ter alguma pergunta para fazer, porque eu emendei uma pergunta na outra aqui e foi. Bia, você tem alguma coisa para falar? Quer perguntar alguma coisa antes da gente acabar aqui? Não, as perguntas eu já tinha escrito, aí a Laura foi emendando e eu fui deixando, mas eu fui acompanhando tudo aqui, ouvindo, fiquei encantada, adorei. Bem que a Fernanda falou, Edgar, ela falou assim, você vai adorar o Edgar, ele fala super bem. A Fernanda é muito gentil, ela é muito, muito delicada. Ela é muito legal, né? É assim. Eu falei com ela pelo WhatsApp. Eu acho que os nossos horários não batem lá. Entendi. Adorei. A gente vai falar com a Lara daqui a pouco. Eba, a Lara fala muito bem também. Ela fala também. Eu queria tanto conhecer vocês. Espero que em breve vocês apareçam lá. Tomara, em breve, né? Em breve vamos. Que bom. E aí eu vou lá, tá bom? No núcleo. Ou vocês vão lá na redação também. Vamos combinar. Tá bom. Mas muito obrigada, eu adorei. Eu que agradeço. Muito interessante, muito bom. Isso é ótimo. Vou assistir sua peça. Se eu não assistir amanhã, você falou que tem no sábado também, né? Tem amanhã e no sábado. Tá bom, você já mandou o link, eu já mandei pras meninas, aí a gente tem que se inscrever, né, naquele link. Isso, é só mandar um e-mail lá que aí a gente dispara o link de acesso. Tá bom. Vamos assistir. Muito obrigada, eu adorei, achei incrível. Isso do Rock in Rio foi ótimo. Eu também tava com ingresso pra ir no Lollapalooza sozinha, mas infelizmente não foi cancelado, né? Por conta da pandemia. Mas que incrível, vai ser muito bom. Obrigado, gente. A gente agradece. E eu vou te mandar a autorização também. Que eu te falei das imagens, né? Uhum. E que a gente conversou por telefone. Se você tiver imagens das suas peças, né? Você falou que naqueles links que você me mandar tinha também, né? Eu te mandei alguma coisa já? Porque às vezes eu sou Você me mandou só o link da inscrição da peça que vai ter amanhã. Tá, então eu tenho que te mandar coisas. Tá, te mando outros links, pronto. Foi o que a gente tinha combinado que a gente estava conversando. Tá bom, eu te mando outros links. Beleza. Mas tá ótimo e muito obrigada mesmo. Nossa, eu amei. Que bom. Obrigado, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, obrigado.